Boa noite, galera. Aqui é Ney do canal NM Futebol e a gente hoje vai falar dos 4 grandes do Rio, um pouco de cada um. Vamos começar a falar do Flamengo, que teve uma grande vitória frente ao América Mineiro na terça-feira, 3-2, gols de Pedro Arrascaeta e e agora eu não lembro qual foi o outro jogador que fez o gol. O Marinho. Marinho fez o gol, Arrascaeta e Pedro. Para o Santos, descontou Carabarral. Flamengo 3, Santos 2, um jogo difícil, lá e cá. As duas equipes tentaram gol e o Flamengo foi mais feliz. Teve aquele pênalti que a torcida do Santos reclama muito, em cima do jogador do Santos, o Camacho. O juiz não deu e logo em seguida saiu o gol do Flamengo. Quer dizer, ele era para anular o gol e dar o pênalti para o Santos. Ele não o fez e teve aquele burburinho. Os paulistas reclamam muito. O Flamengo foi um pouquinho superior na posse de bola, teve 54%, o Santos 45%. Agora o jogo foi lá e cá, teve chances para as duas equipes. Mas o Flamengo foi mais feliz e conseguiu a vitória empurrado pela massa rubro-negra que empurrou o time o tempo todo, né? Muito disputado o jogo, um grande jogo, oportunidades criadas pelas duas equipes. João Paulo dos Santos fez grandes defesas, salvando o Santos de tomar mais gols. O Santos, em diversas oportunidades, teve chances também, e o goleiro do Flamengo se saiu bem, o Diego Alves. Houve um pênalti, como eu falei. Também o Flamengo reclama de um pênalti no Cebolinha. Enfim, reclamações que fazem parte do jogo, né? Esse erro da arbitragem não tira os méritos da vontade e da determinação do Flamengo, que agora sobe na tabela e está em terceiro e faz um grande campeonato brasileiro também. O Flamengo se prepara agora no Equador, já começa os treinamentos para o jogo de sábado, assim como o Atlético Paranaense também se prepara, e vai ser uma grande final da Libertadores no sábado contra o Atlético Paranaense, tá? Próximos jogos do Flamengo contra o Corinthians, primeiro no sábado contra o Atlético Paranaense agora pela Libertadores, na final da Libertadores, um jogo só. Depois ele pega o Corinthians, quarta-feira, dia 2, feriado, às 21h30, no Maracanã. Depois ele vai a Curitiba, pegar o Curitiba, dia 6/11, às 4 horas. Depois ele vai no Rio Grande do Sul, pegar o Juventude, quarta-feira, dia 9/11, às 21h30. E depois ele pega o Avaí, fechando dia 13/11, às 16 horas. São os 4 jogos que ainda faltam para o Flamengo no Brasileirão, tá? Como eu falei, o Flamengo treina, tem dois desfalques aí para o jogo, que é o Vidal e o Varela, não vão enfrentar o time do Atlético Paranaense, mas no mais o time vem todo completo e vai ser um grande jogo. Vamos falar um pouco agora do Fluminense, gente. O Fluminense jogou ontem, surpreendeu a todos nós, uma grande vitória do Fluminense frente ao Corinthians em São Paulo por 2-0. Não nos surpreendeu pela vitória, que o Fluminense é um grande time e pode vencer o Corinthians em qualquer lugar. Mas surpreendeu porque ele não deixou o Corinthians ter chances. Ele dominou o jogo do começo ao fim. O Fluminense foi mais time, teve mais posse, botou o Corinthians na roda, teve grandes chances de marcar, foi 2-0 e poderia ter feito mais, tá? Então, um grande jogo do Fluminense. Germancano fez os 2 gols do Fluminense, se isolou na artilharia com 20 gols. Agora o Pedro Raul está com 19 e o Cano é artilheiro. 39 gols no ano, se igualou a Magno Alves e mais um, ele se torna o maior artilheiro do centenário do Fluminense, né? Grande espetáculo do Fluminense e grande fase do Germancano. Agora o Fluminense vai enfrentar agora, deixa eu ver os jogos do Fluminense. O Fluminense agora é o 4º colocado com 58 pontos, deixou o Corinthians para trás com 57, o Corinthians tem um jogo a menos, vai jogar contra o Goiás amanhã para completar a rodada. E o Fluminense, próximos jogos do Fluminense, no Ceará, na segunda-feira agora, 31/10, às 20 horas. Vai pegar depois o São Paulo no Maracanã no sábado, dia 5/11.
Depois ele pega o Goiás no Maracanã, na quarta-feira, dia 9/11, e encerra sua participação no Brasileiro lá em Bragança Paulista, dia 13/11, contra o Bragantino. Grande jogo do Fluminense, parabéns à torcida tricolor. Vamos falar do Botafogo, gente. Fogão ganhou do Bragantino de 2-1. Gabriel Pires e Tietê marcaram para o Botafogo e Luan Cândido descontou para o Bragantino. Botafogo jogou para frente, foi melhor do que o Bragantino, perdeu várias oportunidades de gol. Com o resultado, o Fogão vai para 47 pontos e é o 8º colocado, segue firme na luta pela Libertadores. Próximo jogo do Botafogo contra o Cuiabá, dia 1/11, terça-feira, às 19 horas. Depois ele pega o Atlético Mineiro em Minas, dia 7/11, segunda-feira, às 20 horas. Botafogo jogou com Gatito, Daniel Borges, Adrielson, Victor Cuesta, Marçal, Tietê, Gabriel Pires, Júnior Santos, Jefinho, Tiquinho Soares e Vitor Sá. Técnico Luiz Castro. Esse foi o Fogão que venceu bem o Bragantino e subindo na tabela o nosso Fogão. Parabéns ao Botafogo. Agora a gente vai falar do Vasco. O Vasco jogou hoje, pessoal. O Vasco jogou hoje contra o Sampaio Corrêa, no seu penúltimo jogo da Série B. A torcida lotou o estádio de São Januário para empurrar o time para uma vitória que classificaria o time já antecipado, mas o Vasco saiu na frente. Nos primeiros minutos, Anderson Conceição de cabeça fez Vasco 1-0. A torcida já gritava, fazia festa, mas num chute de fora da área do Pará, o Thiago Rodrigues, mal colocado, aceitou e o Sampaio Corrêa empatou a partida. Em seguida, um chute de fora da área, Thiago Martins falha novamente, rebate a bola para o meio da área e o artilheiro do campeonato, Gabriel Poveda, mete o segundo gol do Sampaio Corrêa, virando a partida e transformando um jogo num jogo dramático. O Vasco foi todo para cima nos minutos finais, o juiz deu 10 minutos de acréscimo e nos acréscimos o Vasco, através do cruzamento do Edmar, né? Um cruzamento do Edmar, o Anderson Conceição fez o primeiro, o Pará fez o primeiro do Sampaio Corrêa, Gabriel Poveda fez o segundo, o Vasco conseguiu o empate nos minutos finais, né? Nos minutos finais o Vasco empatou com Andrei Santos, com um belo gol de cabeça, 2-2, quando a torcida do Vasco já comemorava a classificação, a classificação quase certa, né? Houve um cruzamento do Sampaio Corrêa e o Joécio fez o terceiro gol nos minutos finais, dando números à partida, o árbitro encerrando, e foi uma grande decepção para a massa vascaína, a massa Cruz Maltina, que lotou o estádio e não merecia passar por isso. Mas o Vasco foi um time, como todo o campeonato, um time que oscila, ora joga bem, ora joga mal, acende e apaga, jogadores que não conseguem ter uma assiduidade, né? Jogadores que não conseguem fazer o melhor no campo, vacilam, erram, a defesa muito inconsistente, e o Sampaio Corrêa conseguiu uma vitória importante. Cruzeiro agora tem 74 pontos, né? Cruzeiro ganhou mais uma partida, foi para 75 pontos. O Grêmio 61 na segunda posição, o Vasco continua com 59, o Bahia com 58, um jogo a menos, e o Ituano 54 pontos. Então, foi realmente uma decepção para toda a torcida vascaína. O Vasco começou bem e deixou o Sampaio Corrêa gostar do jogo. Agora, pessoal, o Vasco vai enfrentar o Ituano lá em Itu, na última rodada. O Ituano ainda completa a rodada amanhã, com um jogo contra o Londrina, lá em Londrina. O Bahia pega o Guarani em casa. O Sport pega o Operário. O campeonato ficou assim: Cruzeiro 75 pontos, Grêmio 61, Vasco 59, Bahia 58, Sampaio Corrêa 55, Ituano 54, Londrina 53 e Sport 53. A diferença aqui é que o Vasco tem 16 vitórias no campeonato,
o Ituano, o Londrina e o Sport 14 vitórias. Então, para essas equipes, só resta 2 vitórias para tentar chegar no Vasco, né? Se houver um empate amanhã entre Londrina e Ituano e o Sport não conseguir vencer o Operário, o Vasco já estará classificado, pois nenhuma equipe vai conseguir chegar no Vasco. E na última rodada a gente vai ter CRB e Bahia, Ituano e Vasco, Vila Nova e Sport, Sampaio Corrêa e Londrina. Como eu falei, se houver um empate amanhã entre Londrina e Ituano e o Sport não conseguir vencer, o Vasco já estará classificado antecipadamente, tá bom? Pessoal, hoje teve jogos da Série A, São Paulo 2, Atlético de Goiás 1, Atlético Mineiro 1, Juventude 0, Fortaleza 3, Coritiba 1, Cuiabá 1, Avaí 0. Ficou assim a classificação da Série A. Palmeiras 74, Inter 64, Flamengo 61, Fluminense 58, Corinthians 57, Atlético Paranaense 51, Atlético Mineiro 51 e São Paulo 50. Próximos jogos, sábado, jogo adiado, Goiás e Corinthians, lá em Goiás, às 19h30. Segunda-feira, Ceará e Fluminense, às 20 horas, pelo início da 35ª rodada. Na terça-feira, Botafogo e Cuiabá, às 19 horas, São Paulo e Atlético Mineiro, 21h30. Na quarta-feira, a gente vai ter Palmeiras e Fortaleza, 16 horas, uma vitória do Palmeiras dá o campeonato a Palmeiras, por antecipação. Atlético Paranaense e Goiás, 16 horas, América Mineiro e Inter, 16 horas, Juventude e Coritiba, 19 horas, Avaí e Bragantino, 19 horas, Atlético de Goiás e Santos, às 19 horas, e Flamengo e Corinthians, às 21h30. Tá? Então esse, pessoal, é o giro da rodada, e talvez amanhã ou depois da manhã vai ter um novo vídeo aqui no canal. Peço a todos que se inscrevam, que ativem as notificações, que deixem um like, que é importante para o canal crescer. E um abraço a todos, uma boa noite, fiquem com Deus.